Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria imensa estar com os irmãos essa noite, pela passagem do 5º aniversário do Ministério Holy, e poder celebrar com os irmãos esses anos de conquista. No ano passado eu estive aqui no período do aniversário visitando, e aprove o Senhor nos conceder a oportunidade de trazer uma mensagem ao coração da igreja este ano. Nós também estamos em celebração de aniversário no ministério onde eu congrego, a Plenitude da Fé, e é bom saber que o reino de Deus tem avançado e a igreja do Senhor tem obtido vitórias. Quero agradecer também a confiança do pastor Rogério. Já conheço o pastor Rogério há alguns anos. Eu conheci o pastor Rogério na Casa da Bênção, quando congregamos lá. Eu tinha a metade da altura que eu tenho hoje e ele tinha a metade da largura que ele tem hoje. Muito tempo. Mas Deus tem nos abençoado e é bom saber que Deus tem nos usado em sua obra para a glória do seu nome. Como de costume, eu trouxe os materiais aos irmãos. Eu sou professor de teologia das Assembleias de Deus, Ministério Taubaté e Mogi das Cruzes. Tem alguns materiais apostilados escritos. Eu trouxe 5 temas aos irmãos: o preço da chamada, a importância do conhecimento teológico para toda a igreja e o portanto que resolve todos os poréns. Eu já apresentei tantas vezes aqui que os irmãos já devem estar até cansados de ouvir sobre o que se trata os assuntos. E também a queda e suas consequências e o mover do Espírito. Se o irmão quiser adquirir, é uma promoção especial. 4 temas de 60 por 50 e os 5 temas de 90 por 70 no dinheiro ou no Pix. O irmão pode passar ali no final e adquirir, abençoar e também ser abençoado através desses materiais. Agora, sem mais demora, abra por gentileza comigo a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo à Igreja de Roma, carta ou Epístola aos Romanos, capítulo 13, versículo de número 14. Glória a Deus. Romanos 13, versículo de número 11, para nós meditarmos na palavra de Deus, sobre o que Deus tem a falar aos nossos corações. Romanos 13, versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O foco está no capítulo 13, versículo 11, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Eu quero conversar com os irmãos essa noite sobre agora é o tempo. Agora é o tempo. Quando eu estava meditando acerca do tema proposto para a celebração desse aniversário, eu me deparei com um erro comum ao citarmos
este texto. E qual é o erro comum? O erro comum é que nós costumamos a dizer: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, quando na verdade o texto diz que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Sendo assim, o texto nos leva a compreender que Deus está fazendo um ultimato. Como assim? É que Ele está determinando: será a última, não haverá depois dela, será a derradeira, será aquela que encerrará. E muito tem se falado em nosso tempo a respeito de avivamento. E fato é que Deus derramará sobre nós avivamento. Eu disse que Deus derramará sobre nós avivamento. Mas nós precisamos compreender o duplo cenário para onde a igreja está caminhando. E qual é este duplo cenário? Um cenário externo e um cenário interno. O cenário externo é de caos político, confusão, guerras e rumores de guerra, pestes, fome, divisão. Mas há um cenário interno de uma igreja preservada pela glória de Deus, pela manifestação da presença do Senhor nos últimos dias. Há uma crise da qual a igreja não participará, porque enquanto o mundo se afunda, a igreja recebe avivamento. E o apóstolo Paulo vai falar sobre este tempo que está chegando sobre a igreja. E ele vai nos trazer no texto que nós lemos alguns choques de realidade. O apóstolo Paulo vai trazer 3 alertas e ele vai iniciar este processo de alertas que ele vai trazer à igreja, falando: eu digo isto porque eu estou reconhecendo os sinais. Eu digo isto porque chegou a hora. Eu digo isto porque chegou o tempo. Eu digo isto porque eu observei os sinais, interpretei o momento e entendi que esta é a hora. E agora é o tempo de acontecer 3 coisas na igreja do Senhor. Quais são? Primeiro, agora é o tempo de acordar. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 11: digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. A palavra despertar, aqui do grego eigeiro, significa levantar, fazer aparecer, produzir, construir. O apóstolo Paulo está alertando a uma igreja fundada no Pentecostes, no derramar do Espírito Santo de Deus, uma igreja que vivia avivamento, vivia a manifestação do poder de Deus. O apóstolo Paulo está pregando a uma igreja que, ao ser fundada, acreditava plenamente que Jesus estava prestes a voltar em seus dias. Aliás, a igreja tanto acreditava que Jesus voltaria nos seus dias, que eles desprendiam das suas posses, eles vendiam tudo que eles tinham, porque eles acreditavam que antes da morte daquela geração, Jesus voltaria. Só que o apóstolo Paulo alerta a igreja que estava sonolenta para os riscos de estar desatenta a esta realidade. Porque qual é a tendência daquilo que demora, de certa forma, um tempo? Ou qual é a tendência do passar do tempo? É que algumas coisas se percam de vista, é que nós percamos o olhar daquilo que deve ser prioridade. E a igreja que o apóstolo Paulo estava pastoreando, cuidando, direcionando, doutrinando, ensinando, estava se distanciando da crença apostólica de que Jesus voltaria a cada momento. E o alerta
Paulo, a igreja, é que ela estava ficando desatenta, ela estava ficando sonolenta, ela estava ficando letárgica, e ela não estava se atentando ao fato de que breve Jesus voltaria para arrebatar a sua igreja. E é interessante porque Paulo não está trazendo nada de novo na vida da igreja, porque próximo do fim a distração e a desatenção reinaria no meio dos crentes, e não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi nenhum outro apóstolo que disse isso, senão Jesus. Em Mateus capítulo 25, dos versículos 1 a 13, quando ele conta a parábola das 10 virgens, e ele vai dizer que com o demorar do noivo, com o tardar do noivo, as virgens caíram no sono. A Bíblia diz que haviam 5 prudentes e 5 loucas. E quais caíram no sono? Foram só 5 loucas, sim ou não? Foram as loucas e as prudentes que caíram no sono. Mas próximo da meia-noite se ouviu um grito que dizia: o noivo vem aí. Isso nos mostra que próximo do fim chega o tempo de despertar do sono, e haverá uma voz da parte de Deus que acordará a igreja que está sonolenta para a realidade de que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Mas nós devemos despertar para quê? Nós devemos despertar para o que o apóstolo Paulo nos alerta em Efésios 5:14 ao 18. Ele diz: desperta, ó tu que dormes, mesma expressão. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja: despertem, vocês que estão no sono, porque Cristo vos esclarecerá. E a palavra esclarecer vem do grego epifáusco, e a palavra epifáusco significa resplandecer sobre, no sentido de que Cristo derramará do sono. Quanto tempo mais nós passaremos na letargia? No mesmo. É o tempo de acordar, porque Deus tem avivamento para a sua igreja. Deus tem manifestação do poder, Deus tem batismo no Espírito Santo, Deus tem distribuição de dons. Quantos anos nós estamos na igreja e não recebemos o batismo no Espírito Santo ainda? Quanto tempo nós estamos na igreja e não começamos a servir naquilo que Deus tem nos chamado, Deus tem nos convocado? Porque a letargia é sono, mas Deus está nos chamando para acordar. Agora é o tempo. Segundo, agora é o tempo de se purificar. Porque não há avivamento sem santificação. O apóstolo Paulo vai dizer: a noite é avançada e o dia já está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. O apóstolo Paulo diz: nós precisamos pegar as armas, e a palavra armas aqui significa ferramentas ou armas de guerra. E qual é a principal arma do crente? A palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A Bíblia está dizendo que a palavra de Deus nos corta e revela para nós mesmos qual é a nossa intenção ao fazer o que fazemos. A boa e a má intenção é refletida pela palavra em nós. E isto é um chamado à santificação. Porque a palavra de Deus revela o padrão de Deus para nós.
E é interessante, nós usamos esse texto para jovens, mas ele cabe muito bem para toda a igreja. O Salmo de número 119, verso 9, quando o salmista pergunta: com que purificará o jovem o seu caminho? E ele responde: observando conforme a tua palavra. A palavra purificar, do hebraico zakar, significa tornar puro e manter limpo. A pergunta do salmista é mais profunda do que apenas como eu vou limpar o meu caminho, como eu vou limpar a minha vida. Ele está dizendo como eu vou limpar e como eu vou manter limpo. Porque quem varre apenas uma vez a sua casa e nunca mais torna a fazer limpeza? Não basta apenas limpar, é preciso manter limpo ao longo da vida. E aí ele pergunta: como eu limpo e como eu mantenho limpo? Observando conforme a sua palavra. E para esse processo de santificação nós precisamos praticar a palavra de Deus. Porque só ouvir não é o suficiente, porque em Tiago capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Porque se eu disser para você que agora é o tempo de acordar, que agora é o tempo de santificar, e ao sair da porta para fora, você não colocar esta palavra em prática, você não vai viver avivamento, não vai viver glória, não vai viver manifestação da presença de Deus, porque não basta ouvir, tem que viver. E a palavra de Deus está nos chamando para a santidade. E o que é santidade ou ser santo? Alguém pode dizer que ser santo, do grego hagios e do hebraico kadosh, é ser separado, mas isso não é o suficiente para definir o que é ser santo. Porque se ser santo é ser separado, então eu preciso me afastar de tudo aquilo que pode me contaminar, sim ou não? Mas isso não define santidade, porque você trabalha no meio de ímpio. E como eu sou santo num ambiente que tem potencial de me contaminar? A palavra santo é mais do que ser separado. A palavra santo significa, e é a melhor definição para definir santidade. Ser santo é ser íntegro. E o que é ser íntegro? Ser íntegro é ser inteiro. Inteiro para quem? Inteiro para Deus. E se eu for inteiro para Deus, eu não serei pela metade, o mundo não vai ter risco de me roubar da presença de Deus, porque eu posso estar no meio dos ímpios trabalhando e eu vou ser inteiro para Deus. E quem é inteiro para Deus não corre o risco de ser dividido entre Deus e o mundo. O que eu preciso entender é que Deus quer me pôr inteiro, Deus não me quer pela metade. E aí eu quero estender que tudo que não é inteiro para Deus é contaminado, porque Deus não nos divide, Deus não divide a nossa adoração. Isso significa dizer que a sua adoração não é inteira para Deus, a sua adoração não é para Deus e Deus não recebe, porque Deus só recebe aquilo que é inteiro. A nossa oração precisa ser inteira, a nossa oração precisa ser inteira, o nosso louvor precisa ser inteiro, o nosso clamor precisa ser inteiro, a nossa pregação precisa ser inteira, porque agora é o tempo. Agora é o tempo de acordar, agora é o tempo da santidade, agora é o tempo. Agora é o tempo, agora é a hora, agora é o momento. Porque este é o último tempo, este é o último momento, a hora está próxima e a cada dia que se passa, a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Agora eu quero lhe chamar para o último despertar do apóstolo Paulo. Porque ele diz: agora é o tempo de acordar, agora é o tempo de se purificar e agora é o tempo de crescer. Esse é o momento que Deus determinou o crescimento. Esse é o momento que Deus estabeleceu para nós avançarmos. Ele vai dizer: mas revesti-vos do Senhor Jesus, versículo 14. E não tenhais cuidado da carne
e suas concupiscências. A palavra revestir-vos do Senhor Jesus traz a ideia de nos vestirmos de quem Jesus é. O que significa dizer isso? Significa ser mais parecido com Jesus. Porque crescer na vida cristã é buscar ser parecido com Jesus. Alguns acham que vida cristã é plano de carreira. Eu cresço à medida em que eu galgo um patamar na obra de Deus. Eu era membro, depois fui obreiro, agora sou diácono, depois sou evangelista, depois sou presbítero, depois sou pastor. Alguns não se contentam com pastor e buscam outras posições, mas isso só não define. Isso só não define. Porque não é a minha posição. Pode ter uma irmã no fundo da igreja, do círculo de oração, que vem para a igreja de chinela rasteira, e ela pode estar num nível espiritual mais elevado do que eu, que estou com o microfone na mão, porque posição hierárquica não define intimidade com Deus. E o que eu quero dizer com isso? Que não basta eu encarar a vida cristã como um plano de carreira. Não basta eu encarar a vida cristã como uma promoção espiritual. Eu preciso me revestir de quem Jesus deseja que eu seja, e Jesus deseja que eu seja como Ele. O apóstolo Paulo está fazendo uma chamada ao amadurecimento. Por quê? Porque a vida cristã não é estática. A Bíblia diz em Provérbios 4,18 que a vereda do justo é como luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, a intensidade de quem nós somos diante de Deus precisa crescer. E o interessante é que amadurecimento espiritual ou maturidade de fé não tem a ver com posição econômica, posição eclesiástica, não tem a ver com quanto eu ganho, se eu ganho, quantas horas eu trabalho, mas tem a ver com o meu relacionamento com Deus. E por isso o apóstolo Pedro vai dizer em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, a parte A: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra crescei fala do amadurecimento interior do cristão. E o apóstolo Pedro vai estabelecer uma balança. E qual é a balança? Simples. De um lado está a graça, do outro lado o conhecimento. Ele está dizendo: cresçam em graça apenas. A balança fica. Cresçam apenas em conhecimento? Não, porque a balança vai ficar. Cresçam em graça e em conhecimento. E do que fala a graça? A palavra graça do grego charis significa o que é devido à graça, a condição espiritual de alguém que é governado pelo poder de Deus. Quando a Bíblia fala crescer na graça, a Bíblia está dizendo cresça em intimidade com Deus, cresça em dons espirituais, cresça em manifestação da presença de Deus, seja batizado no Espírito Santo, faça aquilo que o apóstolo Paulo recomendou aos Coríntios, dizendo: antes buscai com zelo os melhores dons. Cresçam, mas não cresçam só na graça, porque crescer na graça sem crescer no conhecimento nos leva ao fanatismo. E aí ele vai dizer: cresçam em conhecimento, do grego gnosis, que é instrução, conhecimento, entendimento, capacidade de reconhecer o que é lícito e o que é ilícito para um crente. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, o padrão de Deus.
Mas basta só crescer no conhecimento? Não, precisa crescer na graça, porque quem cresce só no conhecimento tende à frieza espiritual. Os extremos levam-nos para distante do centro da vontade de Deus, porque Deus não quer crente fanático e Deus também não quer crente frio. Deus quer crente equilibrado. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de moderação. A Bíblia está falando de equilíbrio. Mas o apóstolo Paulo está fazendo um chamado ao crescimento espiritual, porque agora é o momento. E a Bíblia está nos dizendo através da vida do apóstolo Pedro que nós devemos crescer em graça e em conhecimento. E isso nos está indicando um caminho para nós crescermos em experiência com Deus. E eu quero encerrar aqui dizendo que não há ninguém mais interessado em nos aproximar de Deus do que o próprio Deus. Porque de Gênesis à cruz e da cruz ao Apocalipse, nós temos um Deus interessado a resgatar o homem que caiu no Éden. O texto mais extraordinário para exemplificar o desejo de Deus de nos aproximar de sua presença é Ezequiel 47. Dos versículos 1 a 6. E eu acredito que eu até falei sobre isso aqui. A Bíblia diz que Ezequiel está no templo do Senhor. E ele vê sair do limiar, da entrada do templo, um rio. Ezequiel estava no templo, mas não estava no rio, porque você pode nascer no templo, crescer no templo, trabalhar no templo e nunca ter entrado no rio da presença de Deus. Ezequiel sai pela porta do templo e a visão mostra para ele um rio, ele está fora do rio. E o anjo do Senhor aparece para Ezequiel, e isto é uma cristofania. Cristo está se manifestando diante de Ezequiel. E ele pega o cordel de medir e mede 1000 côvados e diz: Ezequiel, vem. Quem convida é? Não é o anjo? Ou é Ezequiel que se oferece? Porque Deus é o primeiro a convidar o homem para entrar no rio da sua presença. E eu quero dizer que o Espírito de Deus está aqui nos convidando para começarmos a entrar nessa jornada da manifestação da presença de Deus. Só que quando Ezequiel entra no rio, até onde o anjo havia estabelecido, a água se dá pelo tornozelo. Agora, Deus está satisfeito com o nível espiritual de Ezequiel? Não. O anjo pega o cordel de medir e mede mais 1000 côvados e diz: Ezequiel, vem. E Ezequiel se aprofunda nas águas e agora as águas se dão pelos joelhos. Só que Deus está satisfeito com o nível espiritual que Ezequiel se encontra? Não. O anjo pega o cordel de medir e mede mais 1000 côvados e diz: Ezequiel, vem. E Ezequiel vem, e agora a Bíblia diz que as águas se dão pelos lombos. Só que Deus está satisfeito com o nível da vida espiritual de Ezequiel? Não, o anjo pega o cordel de medir e mede mais 1000 côvados e diz: Ezequiel, vem. Só que Ezequiel vai fazer uma interrupção no texto e ele vai dizer o seguinte: agora eram águas impossíveis de se atravessar andando, mas eram águas para se atravessar a nado. Então o anjo do Senhor me tomou pela mão e me levou e me tornou a trazer conforme bem lhe pareceu. Eu quero lhe dizer que há um lugar na presença de Deus em que tua vida espiritual pode travar por um momento, porque a tua força não vai te levar, o teu braço não vai te fazer chegar, o teu diploma não vai te fazer prosseguir, o teu conhecimento não pode te levar lá, porque nada da tua capacidade humana pode alcançar este patamar. Mas Deus nos ama tanto, Deus quer tanto intimidade conosco, que ainda assim Ele diz: vem. E quando nós não conseguimos nos achegar, Ele nos toma pela mão direita e nos leva e nos torna a trazer como bem lhe parece. Mas nós desfrutaremos da manifestação da glória de Deus sobre nós. É um lugar que a tua mão não vai te levar, mas o anjo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, pegou o cordel de medir essa noite
mediu 1000 côvados, está dizendo: vem! Quem vai entrar? Quem vai estender a mão? Quem quer se aproximar? Se você tem línguas, fale línguas. Se você tem palavra de adoração, adore. Porque o Espírito de Deus já mediu, já chamou, e Ele vai te levar e te tornar a trazer como bem parecer ao Senhor. Agora é o momento. Deus te chamou para crescer. É neste 5º aniversário do Ministério Holy que Deus está lhe arregimentando. Deus está dizendo: agora é hora de sair da zona de conforto, porque eu marquei este dia para dizer que agora é o tempo de você crescer, de avançar. Eu vou lhe usar, eu estou lhe concedendo ferramentas espirituais, eu estou abrindo portas, canais, para que você se prepare, para que você seja cheio, para que você receba ferramentas. As ferramentas espirituais já estão disponíveis à igreja. Receba da parte de Deus aquilo que flui desse altar, porque o Espírito de Deus está dizendo: vem! Agora é o momento. Deus vai lhe usar. Você vai impor as mãos e haver a cura. Você vai orar por libertação e demônios serão repreendidos. Você vai pregar e vidas vão ser restauradas. Você vai servir e através do seu abraço pessoas serão salvas para a glória de Deus. Através da tua recepção, através do seu sorriso, o brilho do Espírito Santo será diferente na sua vida, porque agora é o tempo, agora é a hora, esse é o momento. Agora é o momento, agora é o tempo. Essa é a hora, esse é o momento. É o momento de despertar. É o momento de se purificar. É o momento de crescer. Se você se alinhar, se você se enraizar com a visão que Deus deu a este homem de Deus, se você entender o seu papel, se você entender o seu lugar, se você entender o conceito de submissão, a visão que Deus entregou a este homem, Deus vai prosperar tua vida, teu caminho, teu ministério. Aprenda o poder do alinhamento com a visão da liderança, porque agora é o momento de crescer. E a Bíblia diz que quem comigo não ajunta, espalha. Esse é o momento de ajuntar, esse é o momento de crescer. Aprenda, crie raiz e se submeta, porque agora é a hora de crescer. Aralabara chori alamanda aralabara sori andaralaba calabachanda aralaba calabasuri micandaragai. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, abra a tua boca e comece a glorificar, porque Jesus pode lhe batizar aí no seu lugar. Jesus pode te tocar aí onde você está. Se há tempos você não fala em línguas estranhas, abra a tua boca e seja renovado, porque agora é o tempo de crescer. Aleluia. Ralabara Shandara Labara Soria Lamandara Labacalabasuri Andaralagai. Rialamandara Labacalabashandara Labacalabasuri Micandara Labacalabashandaragas.
Deus. O vento do Espírito já está soprando sobre a igreja. Deus marcou essa noite para trazer renovo. Ei homem, ei mulher, talvez você chegou aqui cansado, mas esse aniversário é o momento que Deus marcou para lhe renovar, porque você não vai parar. Você não vai desistir. Você não vai abrir mão. Talvez a provação que você entrou aqui passando este ano te fez até pensar em parar, desistir, entregar o cargo, dizer que eu não quero mais. Mas Deus te diz essa noite: tu, porém, vai até o fim. Você não vai parar, você não vai desistir. O plano de Deus não vai ser frustrado na sua vida. A mão de Deus está sobre você. Deus vai dar o crescimento. Faça um compromisso com Deus. Faça um compromisso com Deus essa noite. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Diga: Senhor, eu não vou recuar, porque agora é o tempo que o Senhor estabeleceu para eu crescer. Agora é o tempo que o Senhor estabeleceu, eu não vou recuar, Senhor. O Senhor me chamou, o Senhor me levantou, o Senhor me ergueu. O Espírito de Deus está esperando o teu compromisso aqui essa noite. Firma o compromisso com Deus. Diga: Senhor, eu não vou recuar. Eu não volto mais atrás. O Senhor me chamou para terminar. O Senhor me chamou para concluir. A obra de Deus não vai morrer na minha vida, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. É fiel para terminar. Vai, diga: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Se você sentir vontade de ficar de pé, pode ficar. Se o Espírito de Deus te chamar para marchar, pode marchar. Se a glória de Deus te visitar e você quiser correr pelo templo, pode correr. O Espírito de Deus está chamando alguém para dançar essa noite. O Espírito de Deus está chamando alguém para pular. O Espírito de Deus está chamando alguém para marchar. O Espírito de Deus está chamando alguém para profetizar. Ah, se você é profeta, abra a tua boca e deixa o Espírito de Deus te usar. Deixa o Espírito de Deus te usar. A glória de Deus está passeando no nosso meio. O Espírito de Deus está visitando o teu povo. O vento do Espírito sopra, 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 sopra. Batiza Jesus, toca Jesus. Ah, Jesus. Agora. Abre a tua boca para adorar. Abra a tua boca para adorar. Deus quer visitar. Deus quer visitar presbítero aqui essa noite. Quer visitar diácono, intercessor. Deus quer visitar. Deus quer visitar a mídia. Deus quer visitar. Deus quer visitar o ministério. Deus quer visitar os jovens. Recebe. Abra a tua boca e fala em línguas. 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 Ralaski kemende kamanaga sou. Relaba kalabashanda. Yalamanda relaba kalabasurianda relaba kalabashanda ragai. Aleluia. 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 Vai.
Agora é você e Deus. Agora é você e Deus. Eu já terminei o que eu vim fazer aqui essa noite. Mas o Espírito de Deus marcou para te visitar. O Espírito de Deus está renovando o crente aqui. Tem gente falando em línguas pela primeira vez depois de muito tempo. Tem gente falando em línguas pela primeira vez depois de muito tempo. Tem gente sendo renovada. Ei, mulher, Deus te chamou para profetizar. Abra a tua boca e revela a vontade de Deus. Ei, homem, Deus te chamou com autoridade de profeta. Abra a tua boca e libera aquilo que Deus marcou para você. Abra a tua boca e libera aquilo que Deus marcou para você. Agora